Ligou o som. Então, gente, a gente vai dar início ao ciclo de debates Gênero, Violências e Masculinidades. Meu nome é Lucas Alves Amaral, sou coordenador do grupo de pesquisa Interfaces, Ciências Sociais, Psicologia e Direitos Humanos. A gente vai dar início a essa atividade, né, com a presença de 3 graduados aqui no curso de Psicologia. Em primeiro lugar, antes de iniciar, eu só quero agradecer, né, a coordenação do curso de Psicologia, né, a sua liderança e toda a equipe de professores, né, agradecer especialmente a professora Simone Robalo e a professora Cláudia May, e agradecer ao INSEUB por ter disponibilizado essa estrutura, né, para a gente, então esse espaço, as transmissões ao vivo, tá? E aí, então, segundo momento, quero apresentar para vocês a Bianca Mayumi, né, que é graduada aqui no curso de Psicologia do INSEUB, com a monografia Ressignificando as Representações acerca das Masculinidades, uma ação preventiva em relação à violência. Atualmente ela atua como psicóloga clínica em grupos de mulheres. O Felipe Fiuza, graduado aqui na Psicologia do INSEUB, com a monografia intitulada Homens que se Conectam, a atuação do psicólogo em grupos de homens. E tem como principais temas de interesse de atuação questões relativas às masculinidades, às violências contra as mulheres e o combate às desigualdades. E o João Holanda, né, graduou-se aqui também em Psicologia no INSEUB no ano de 2016. A monografia dele, As Vivências de Professores e Professoras na Elaboração de Projetos Pedagógicos Promotores de Igualdade de Gênero, foi vencedora do Prêmio Silva Lem, organizado pela Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, ABEP. Atualmente ele atua na área clínica e é mestrando no INSEUB. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados e convidadas. Eu vou dar a palavra agora para o João, né, em seguida a Bianca e depois o Felipe vão conversar com vocês. Ao final, a gente vai abrir para um debate, para questões e debates. Sintam-se bastante à vontade, ok? Então, uma boa mesa para a gente. Bem, bom dia a todas e todos. Agradecer o convite por estar aqui hoje, falar da minha monografia, que tem esse nome bem grandinho, As Vivências de Professores e Professoras na Elaboração de Projetos Pedagógicos Promotores da Igualdade de Gênero. Resumindo, os professores e as professoras que trabalham com questões de gênero em sala de aula, como que tem sido a experiência deles e delas? E por que falar sobre isso? Bem, eu acho que, primeiramente, é importante colocar que a violência de gênero, a violência sexual e a violência étnico-racial é uma realidade das escolas brasileiras. Infelizmente, isso é algo que acontece em todas as escolas Brasil afora. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Mas algo que eu tinha percebido muito na minha graduação, principalmente nas matérias relacionadas à psicologia escolar, é que a gente tende a ser muito crítico à escola. A gente apenas critica, fala que está tudo errado e a gente não propõe algo. E, assim, a crítica é importante, mas eu acho que a gente não deve ter uma atuação psicológica pautada apenas na crítica. Então, meu objetivo nessa monografia foi, então, dar luz a quem que está na contramão desses dados. E algo que me inspirou muito foi um projeto que foi realizado numa escola pública na Ceilândia, se eu não me engano, chamado Mulheres Inspiradoras, pela professora Gina, uma pessoa incrível. Um projeto em que ela, como professora de português, incentivava os alunos a lerem biografias de mulheres na nossa história. Ler a biografia da Anne Frank, ler a biografia da Malala, e depois fazer com que os alunos refletissem sobre a biografia das mulheres inspiradoras das vidas deles e delas. Suas mães, suas tias, avós. E é um projeto incrível, e eu, inclusive, trouxe um trecho aqui, porque esse projeto, a partir dos ensaios que os alunos escreveram, foi compilado em um livro. E tem um trecho de um aluno, o sobrenome Reis, na época ele tinha 14, 15 anos, se eu não me engano, e ele diz: "Minha mãe é uma mulher inspiradora, pois tenho certeza de que fez e fará de tudo para dar do bom e do melhor para minha família. Eu descobri com esse projeto coisas que eu nem sabia sobre minha mãe, mas de uma coisa eu sei. Ela nunca vai deixar de ser minha mulher inspiradora e a minha heroína." Eu achei esse trecho muito significativo para mostrar como ações pedagógicas podem atuar na promoção da igualdade de gênero.
Então, nesse sentido, a minha pesquisa teve como objetivo geral investigar as vivências de professores e professoras de escolas públicas daqui do DF no processo de criação e manutenção desses projetos. E, mais especificamente, buscar analisar o que facilitou, quais foram os obstáculos enfrentados e analisar, com base nas entrevistas, como que a comunidade escolar reagiu, como foi a reação da comunidade escolar diante disso. Aí. Eu vou passar bem brevemente na minha fundamentação teórica, porque o tempo é curto para não ficar muito aqui, mas basicamente a minha fundamentação teórica foi dividida em 3 capítulos. O primeiro eu focalizei questões relacionadas à teoria que eu utilizei, a psicologia cultural, que se baseia muito nas obras de Vygotsky, que vai colocar que o nosso desenvolvimento humano depende da cultura. A gente depender da biologia por si só não vai garantir que a gente se desenvolva. A gente precisa dessa inserção na cultura. E essa nossa relação com a cultura não é uma relação direta. Ela vai ser sempre mediada simbolicamente por signos, e isso com certeza vai ter uma influência, então, nos nossos processos identitários. Como a gente se identifica enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai ou filho, branco, negro, enquanto diversas questões. Isso, então, está sempre relacionado. Identidade, obviamente, é algo fluido, que a gente está sempre mudando, tudo mais. Não é algo fixo, a gente nasce e tem uma essência, mas é algo que é influenciado pela cultura. E isso é muito importante quando a gente vai pensar, então, nos preconceitos. Preconceito de gênero, o sexismo, a homofobia. E, inclusive, nessa discussão sobre gênero, eu acho que é muito importante colocar como, em termos acadêmicos, isso foi muito importante, estou repetindo importante, desculpa, mas é porque foi importante, no sentido em que rompeu com essa visão de gênero como algo estritamente ligado à biologia. Traz o gênero para o campo das interações, da cultura. Então, as diferenças entre homens e mulheres não é apenas a base biológica. Tem uma diferença aí social, cultural, histórica, política, econômica. E o sexismo e a homofobia, então, atuam nesse sentido. E, obviamente, não tem como negar a questão da masculinidade hegemônica. Um modelo, então, de masculinidade que vai colocar os homens superiores às mulheres. E vai reforçar várias práticas de discriminação, de violência. E a Bianca e o Felipe vão poder falar mais profundamente sobre isso, mas como a masculinidade hegemônica afeta tanto as mulheres como os próprios homens. E diante, então, de todo esse panorama da psicologia cultural, falando, então, do papel da cultura nas questões de gênero, sexualidade, preconceito, discriminação, qual que é o papel da psicologia escolar diante disso? Meu tema focaliza escola, então eu entrei muito nessa parte. Como que a gente enxerga a aprendizagem? A gente está repetindo esse modelo de aprendizagem unidirecional, o professor fala e os alunos só copiam, um modelo hierárquico, um modelo que coloca os alunos como passivos. E, além disso, como que a gente está vendo a questão da sexualidade nas escolas? A gente está falando sobre isso? Qual que é o papel da educação sexual nas escolas? Se a gente parte do pressuposto que a escola é um espaço do desenvolvimento humano, a sexualidade é parte do desenvolvimento humano, por que essa discussão não está nas escolas? Não é no sentido de você querer impor uma visão de mundo e tudo mais, mas você falar abertamente, trazer um conhecimento científico. Olha, isso daqui é algo que acontece naturalmente. Isso daqui tem seus riscos, óbvio, mas também não se pautar apenas nos riscos. Vamos falar também de autonomia, vamos falar da dimensão prazerosa da sexualidade, mas de uma forma respeitosa. Então, foi meio que tudo isso que eu tentei contemplar na minha fundamentação teórica. Eu poderia ficar aqui me estendendo demais, só que eu vou focalizar um pouco agora na pesquisa em si. E, nesse sentido, então, a metodologia. Eu realizei uma pesquisa qualitativa inspirada nos pressupostos do professor Gonzalez Rey. Eu não trabalhei com o método dele, mas eu me baseei muito no que ele colocava do papel do pesquisador, da interação do pesquisador com os participantes da pesquisa, a singularidade do participante ao você fazer uma pesquisa e tudo mais. A minha pesquisa contou com a participação de 3 professoras e um professor, aqui de escolas públicas, aqui do Distrito Federal, e eu fiz uma entrevista individual semi-estruturada. Ou seja, eu tinha um roteiro de perguntas que eu sabia que eu queria fazer, mas eu não seguia a risca. Não, primeira pergunta é isso, segunda é isso. Não, era meio que uma conversa,
eu tinha em mente o que eu queria trabalhar, mas a pessoa ia guiando e eu ia perguntando com base no que vinha. Às vezes até apareceram coisas além do que eu tinha pensado. Então foi algo muito interessante. E com base nas entrevistas, depois que eu transcrevi e tudo mais, eu separei em 3 categorias analíticas. A primeira delas foi relacionada às concepções e crenças dos participantes em relação às questões de gênero na escola e na sociedade. Basicamente como que eles enxergam o papel de gênero e qual que é a relação disso com a escola e com a sociedade. Eu acho que a primeira coisa que mais me chamou a atenção, que esteve mais presente, é que todos os participantes haviam presenciado algum ato de violência nas escolas. Ou seja, esses projetos não partiram de um capricho dos professores, doutrinadores, não. Eles presenciaram um episódio de violência, ou vários episódios, e pensaram o que eu, enquanto professor, o que eu, enquanto agente dessa escola, posso fazer. E alguns até falavam, nossa, eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu tenho que fazer algo em relação a isso. E todos, então, acreditavam muito nesse papel transformador da educação. Acreditavam na educação como uma forma de promover uma cultura de paz, de combater essa violência de gênero e sexualidade. E tem uma fala que eu achei muito significativa, que foi de uma participante, que sobre o projeto ela falou, e sobre isso, porque trabalhar gênero, ela disse, isso é para dar qualidade de vida, para você dar respeito e meios pelos quais eles possam se defender, porque eles vivem em uma sociedade racista, machista, sexista, homofóbica, e isso é um fato. A gente não vai tampar o sol com a peneira, e é por isso que a gente faz isso dentro da escola, para que haja respeito. Então, muito nesse sentido de como você trabalhar essas questões, é você promover respeito, é você promover relações respeitosas. A segunda categoria, então, foi mais voltada às vivências. Aqui eu falo um pouco sobre os projetos, como que eles trabalhavam essas questões, como que foi a experiência deles. Então, foram 4 participantes, aqui eu coloco o nome fictícios, por questões de sigilo. Uma das participantes era a Ana. A Ana trabalhava em uma escola pública de São Sebastião e ela era professora de atividades. Atividades, eu não sei se isso mudou no currículo novo, mas é basicamente uma disciplina que as escolas têm para trabalhar algo meio livre, para eles terem muita autonomia para decidir como que isso vai ser, o que vai ser feito nesse horário. E ela era professora disso. E a escola dela tinha essa questão de gênero e sexualidade como uma parte do projeto político-pedagógico da escola, como o PPP da escola. Então, era um tema transversal que muitos professores trabalhavam em suas aulas, de matemática, de história, de artes, de tudo. E algo que era muito interessante também desse caso é que a coordenadora dessa escola tinha vindo da EAP. A EAP é a Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais de Educação, se eu não me engano. Então, é uma escola para professores. E era uma professora que ensinava professores como trabalhar gênero e sexualidade. Ela assumiu a coordenação dessa escola pública e ela continuou trabalhando isso com os professores da escola. E o que eles faziam, então? Trabalhavam textos, vídeos, contação de história, produções artísticas, sempre voltada para essas questões de gênero e sexualidade, e sempre de acordo, então, com a faixa etária, com a turma que ia trabalhar isso. Uma outra participante era a Maria, ela era de uma regional, ela dava aula numa escola no plano piloto, ela era professora de artes cênicas, e ela, na verdade, era a que menos tinha tempo na Secretaria de Educação. Ela só estava um ano e pouco dando aula. E ela não tinha um projeto em si, mas ela dizia que tinha muito interesse, ela ainda estava passando pelo estágio probatório, então ela não se sentia à vontade de começar a trabalhar mais a fundo essas questões, só que ela dizia que realizava pequenas intervenções, mas que eram muito significativas, do tipo, enquanto todo mundo separava fila dos meninos, fila das meninas, ela fazia uma fila só. E ela via a reação disso na escola e ia trabalhando isso. Os outros participantes tinham Pedro, que era o professor de Planaltina, professor de artes, e ele tinha um projeto chamado Arte em Ação, Campanhas Artísticas. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava em sala como conteúdo de artes, questões relacionadas a corpo, padrão estético, tudo mais, e ele fez uma avaliação em que era, com base em tudo isso que a gente falou, tudo isso que eu fui ensinando aqui,
formem grupos e criem uma intervenção artística. Como que vocês podem pegar isso que a gente falou na teoria e fazer uma intervenção em sala, uma intervenção artística para ser apresentada, que foi feito numa culminância. E, além disso, ele tinha uma amiga, que era professora de outra escola, que trabalhava questões relacionadas, e eles se juntaram e fizeram uma roda de conversa, juntando os alunos do Pedro com os alunos dessa amiga dele. E esse foi o projeto deles. E, por fim, a participante Carla, também de Planaltina, mas de outra escola. Ela era professora de língua portuguesa, e a escola também tinha essa questão como parte do projeto político-pedagógico, e então muitos professores trabalhavam e eles realizavam debates, cinematecas, palestras, campanhas de conscientização sobre a Lei Maria da Penha, e algo que até além dos próprios alunos, buscavam sempre incentivar a participação dos pais, para ir além dos muros da escola, trazer muito a comunidade para participar disso. E a terceira categoria foi, então, quais foram as facilidades, quais foram os obstáculos. Algo que ficou muito claro é a presença, como uma facilidade, a presença de uma rede de apoio. Nenhum dos professores que eu entrevistei trabalhou sozinho. Todo mundo contou com alguma ajuda, dentro da escola, fora da escola, que nem esse professor Pedro, ou então de outras instituições. A professora Carla trabalhava a Lei Maria da Penha. Ela buscou com o Ministério Público, com universidades, materiais, panfletos, coisas assim, para poder levar isso para a escola. Então, essa rede de apoio, eu acho que nós, enquanto psicólogos, devemos estar muito atentos a isso. Não somente psicólogos, lógico, mas principalmente aqui no contexto do curso de psicologia, eu acho importante enfatizar que a gente deve atuar nessa rede de apoio. O incentivo à autonomia foi outra facilidade identificada. Então, isso é importante colocar. Não é que o professor está deixando de ensinar o conteúdo para trabalhar essas questões de gênero e sexualidade. Não, isso pode ser trabalhado com o conteúdo. Você dá autonomia para o professor, dá a ele, a ela, liberdade de escolher como trabalhar essas temáticas, foi uma facilidade. O estágio probatório foi visto como uma dificuldade. Tinha uma professora, a Maria, né? Que estava menos tempo na secretaria. Ela sentia que ainda era muito julgada, principalmente por professores mais velhos. Muito aquele comentário, justamente na contramão da autonomia. Trabalhar isso daí? Não, isso não é papel da escola. A escola tem que ensinar matemática e português. Por que você está falando disso? Então, como ela estava sendo avaliada ainda por esses professores, ela não se sentia à vontade a fazer um projeto. Outra facilidade foram os cursos de formação. Todos os professores tinham feito uma pós, ou então estavam cursando uma pós, que trabalhavam essas questões. Até porque nenhum disse que viu isso na sua graduação. Acho que o Pedro, numa matéria de arte só. Mas todos buscaram, então, um aprofundamento teórico sobre gênero e sexualidade em um curso de formação. E aqui, de novo, outra área que o psicólogo pode atuar. Nos cursos de licenciatura, na formação continuada dos professores, a gente pode contribuir e deve contribuir com isso. E eu não posso negar também o apoio fora das escolas. Você contar, então, com órgãos judiciais, órgãos públicos, que nem isso que eu comentei do Ministério Público. Você criar essas parcerias para além dos muros da escola foi uma das grandes facilidades. Por fim, colocar como isso, as instituições de ensino são um espaço privilegiado para a promoção de uma cultura de paz. As escolas, foi o que eu comentei no começo, estão com a faca e o queijo na mão. Então, esse é um espaço privilegiado para a gente promover uma cultura de paz, de valorização da diversidade e na direção de construir relações humanas respeitosas. De novo, você trabalhar gênero e sexualidade não é doutrinação, é você promover respeito. E eu acho que isso é um valor que todos nós podemos e devemos compartilhar. A formação dos professores é algo pelo qual a gente deve estar atento. Então, não adianta só queixar, tem violência nas escolas. Sim, tem, mas e aí, como que a gente vai lidar com isso? Não é só com achismo. Então, a gente trazer esse conhecimento científico e capacitar professores na licenciatura, na formação continuada, é algo que a gente pode e deve contribuir. E fechar minha fala, obviamente, com o nosso incrível Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A escola não vai resolver todos os problemas. Acho que isso é um fato.
mas ela é um espaço privilegiado, é um lugar para a gente estar atento, e eu acho que é um começo para grandes transformações na nossa sociedade. E, gente, muito obrigado. Passo agora a palavra para a Bianca. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês dessa experiência. Acredito que a gente está discutindo um tema que está muito em alta agora e também muito importante, né? A gente fala isso várias vezes, que é importante mesmo, a gente tem que estudar isso. E a gente vê que cada vez mais as pessoas estão se interessando em saber e estudar sobre isso, e isso que é muito interessante. Bom, antes de começar de fato minha apresentação sobre minha monografia, eu queria contar um pouco o processo até eu chegar na minha monografia, porque não foi assim, do nada que surgiu o fato de estudar masculinidades e violência. Foi todo um processo até eu entender que era importante estudar sobre isso. Então, no estágio básico 1, que a gente faz aqui no curso, eu comecei estudando sobre mulheres e padrão de beleza. E daí surgiu um clique, assim, eu preciso estudar mais sobre isso. É isso que eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar com as mulheres, eu vejo quantas mulheres estão sofrendo com isso. Aí passou-se o tempo, a gente faz estágio básico 2, aqui no curso também. E eu fiz com a Ana Flávia Madureira, a professora, e foi importantíssimo. Foi daí que eu percebi, é esse caminho que eu quero traçar. E a gente trabalhou muito, a gente trabalhou gênero e relações de poder. Continuamos em fóruns de debate, produção de artigos, juntos trabalhando sobre isso. Então, foi meio que uma crescente. Mulheres, gênero. E nesse momento eu percebi, gênero é relacional. Quando eu falo sobre mulheres, eu necessariamente estou falando sobre homens. Por quê? O que a mulher tem que ser totalmente ao contrário do que o homem tem que ser. E foi aí que eu percebi que os homens também precisam ser estudados. Não adianta a gente só estudar sobre as mulheres. Sim, é importante, é necessário. E eu vou estudar sobre isso, eu vou trabalhar com isso, porque eu sou mulher e eu sei o quanto que a gente sofre como mulher, o quanto a gente é prejudicada por ser mulher simplesmente por termos nascido assim. Mas é importante a gente também ver o outro lado da moeda. E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por esse caminho. Fiz grupo de estudos com o professor Lucas sobre novas masculinidades. Trabalhei na delegacia da mulher, atendendo as mulheres que estavam lá fazendo a denúncia, fazendo o BO. E foi aí que eu percebi também, caramba, o quanto os homens estão adoecidos para fazerem isso com essas mulheres. E o quanto que eles estão adoecendo essas mulheres e violentando essas mulheres. Fiz um ano de projeto de extensão lá no Senfor, com os grupos de autores e vítimas de violência doméstica. Então a gente fazia a gente fazia o papel externo durante esse ano de fazer observação, ver como que estão sendo feitos os atendimentos, o que precisa melhorar. A gente fez também um instrumento para ver como que se está sendo eficaz ou não o atendimento que está sendo feito lá. E aí chegou o último ano da faculdade, precisava estudar e ver o que eu realmente queria fazer para a minha monografia. E depois de todo esse caminho traçado, eu percebi, eu preciso estudar sobre masculinidades, eu preciso entender o quanto que os homens estão influenciando no adoecimento da violência contra as mulheres. Então, eu fiz a minha monografia intitulada Ressignificando as representações acerca das masculinidades, uma ação preventiva em relação à violência. Bom, fui orientada pela professora doutora Ana Flávia do Amaral Madureira, que também foi minha orientadora nas outras matérias, então foi um caminho que a gente traçou juntas, e isso que foi muito rico e interessante. E, ao mesmo tempo, ao que eu fazia essa monografia, eu também fiz o estágio final do curso, que foi no NAFAVED, que é o Núcleo de Atendimento a Autores e Familiares de Violência Doméstica. E, então, eu atendi tanto os autores que foram encaminhados pela justiça, como também as vítimas. Então, foi mais rico ainda, ao mesmo tempo que eu também atendia no Senfor o grupo de autores de violência doméstica junto com o Felipe.
E aí foi uma das riquezas que eu até coloco na minha monografia. Ver a teoria e a prática unidas que fez eu entender o quanto que é importante a gente trabalhar com isso. Não adianta, eu acredito, na minha visão, só perceber um lado. Então, só ir para o teórico ou só ir para a prática. Os dois lados precisam se unir, porque os dois têm a acrescentar um ao outro. Então, falando sobre a minha monografia, o meu problema de pesquisa foi saber se existem vinculações entre as crenças e os valores acerca das masculinidades com as relações e vivências de violência de gênero no Brasil. Meus objetivos foram, primeiro, o objetivo geral foi analisar, a partir das perspectivas de jovens homens universitários, como as masculinidades podem estar relacionadas às vivências e violência no atual contexto brasileiro. E os específicos foram identificar e analisar como as crenças associadas à masculinidade hegemônica estão presentes nas suas relações intrapsíquicas e interpessoais. Identificar e analisar como as violências estão presentes nas suas relações intrapsíquicas e interpessoais. Investigar a existência de práticas que promovam a ressignificação dos atuais conceitos de masculinidade hegemônica a partir da realização de uma sessão de grupo focal. Então, só para deixar claro, o que é masculinidade hegemônica? Eu não vou entrar muito, nem vou entrar, na verdade, na parte teórica, para não ficar chato, vou falar só o resultado logo, mas masculinidade hegemônica é o que é ser homem na compreensão geral da visão das pessoas no dia a dia. Então, é aquele ser forte, independente, ativo, que muito bem profissionalmente, sexualmente também ele tem que estar exercendo de forma adequada e totalmente ativa a sua sexualidade. Então, é sempre esse lado do que a gente espera, que é ser homem, né? E aí eu fiz, então, um grupo focal com esses estudantes que eu tinha falado, universitários. Foram 5 homens de 20 a 24 anos e a gente fez um encontro. Além disso, eu ia fazer um diário, mas nenhum deles escreveu sobre isso, e eu acredito que tudo isso tem a ver com as masculinidades de fato, porque desde o início, para fazer essa pesquisa, foi muito difícil encontrar homens para participarem. No início eram 6 homens, e para encontrar homens para falarem sobre masculinidade era um absurdo, assim. Eu falava, gente, vamos fazer uma pesquisa? Os meninos já até sabem, porque eu sempre conto isso. Aí eles falavam assim, não, pode ser, claro, vai ser muito legal, quando que vai ser? Tal dia, beleza. Sobre o que é? Masculinidade. Caramba, não vai dar. Vou ter que levar, sei lá, minha avó para fazer karatê. Eu sempre falo isso, sabe? Eles inventavam cada desculpa. Poxa, tem cada... E aí foi que eu percebi, e isso foi um dos dados que está até na minha pesquisa. Os homens que participaram dessa pesquisa foram homens já sensibilizados pelo assunto. Porque nenhum outro queria, assim. Eu falava, vamos trabalhar sobre o que é ser homem. Poxa, mas já é tão claro falar o que é ser homem? Sim, como se fosse natural. E aí chegou o primeiro tema, a primeira categoria analítica, que é ser homem, o convívio cotidiano com a dor. Porque a gente acha que é claro ser homem, né? O Kimmel fala, pensamos a masculinidade como sendo uma essência eterna e atemporal, que reside profundamente nos corações de cada homem. Ou seja, como se o homem já nascesse assim. Você nasceu assim e acabou. E a gente sabe que não é bem assim. Tem até uma frase muito famosa da Simone Beauvoir, falei certo? Beauvoir. Que ela fala assim, a mulher não nasce mulher, ela torna-se. E o mesmo para o homem, ele torna-se homem com um contexto. O João falou muito bem sobre a cultura, a identidade, então nem vou falar mais sobre isso, vocês já entenderam. Mas e aí a gente percebe, durante a discussão, a primeira coisa que a gente foi perguntando e trabalhando foi o que é ser homem. E aí a gente chegou à conclusão que é o desempenho pleno da masculinidade hegemônica. Então, ao mesmo tempo que o masculino é a submissão ao modelo e obtenção de privilégios, ele é a submissão ao modelo e também a obtenção de privilégios do modelo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele ganha muitos privilégios com isso, e todo mundo sabe que os homens têm privilégios sobre as mulheres, existem relações de poder claros e bem definidos, os homens também eles têm que se submeter a muita coisa para se manter nesse alto cargo de poder. E foi aí que a gente trabalhou, fez uma dinâmica muito interessante, que foi onde a gente percebeu que existem as máscaras dos homens. Eu até coloco essa frase, essa palavra, né, as máscaras, porque existe o documentário The Masculine Living, muito interessante, para quem não assistiu ainda, tem na Netflix, assistam, muito bom. E aí a gente trabalha exatamente sobre isso, né? Então, quais são os aspectos que os homens gostariam de sentir, gostariam de vivenciar, gostariam de se comportar, mas não podem.
E a gente chegou a esses fatores aqui que os cinco dos participantes, todos eles falaram: chorar é algo que eles gostariam de fazer e eles não fazem porque eles são julgados por isso. O outro ponto foi ser sensível e frágil, não ser agressivo ou violento, conversar sobre sentimentos com outros homens, admitir que não sabe sobre algo, ter inseguranças e ciúmes e sentir medo. Assim, novamente, que homens falariam que sentem tudo isso? É muito difícil encontrar homens que admitem essas fragilidades, admitem essas fraquezas. Então, foi muito legal ver que os homens têm esse outro aspecto, essa máscara que eles vestem, mas na verdade eles escondem muitas inseguranças e tem que abdicar, né, submeter esse modelo e pagar por isso. Então a gente chega, aí tem uma frase muito, muito interessante de um dos participantes que foi: eu acho que o homem é uma forma particular de sofrer. Sofrer de viver, de sobreviver, de subjetivar. É como se já houvesse um modelo vigente de masculinidade e a gente tenta se encaixar. E aí o sofrimento vem porque ninguém consegue se encaixar perfeitamente nesse arquétipo. Eu falei isso também na palestra passada que eu falei sobre a minha monografia, mas ele fala bonitinho desse jeito porque ele é da psicologia. Então não é tão lindo dessa forma, assim, cada um vai ter seu modo de falar, mas ele fala assim por causa do curso, né? Então ele sabe algumas palavrinhas. Mas o interessante de tudo isso é o que ele traz a fundo, né? Que é isso, é todo dia uma luta. Do mesmo jeito que a mulher tem suas lutas, os homens também têm suas lutas para permanecer nesse papel de homem. E aí, o outro ponto que a gente trabalhou, que é exatamente sobre as violências, as violências vivenciadas e praticadas pelos homens, vivências paradoxais. A performance da masculinidade e da feminilidade hegemônica, então, foi vista como o principal fator do porquê existem diversos tipos de violência, né? Por que ocorrem essas violências? E na minha monografia, eu não quis só trabalhar com as violências que os homens praticam contra as mulheres. Foi também trabalhado, então, as violências que os homens praticam contra eles mesmos, ou seja, os próprios homens, e com eles. Então, como cada homem consigo também pratica essa violência. Como esse homem também se fere, se violenta para continuar mantendo esse padrão de masculinidade. E aí tem essa frase do Batinder, que é: fortalecida com seu poder de gerar, a mulher reina como senhora absoluta no lar, orienta a educação dos filhos e encarna sem contestação a lei moral que decide sobre os bons costumes. É do homem o resto do mundo. Incumbido da produção, da criação e da política, a esfera pública é seu elemento natural. Interessante que esse texto foi escrito em 1993 e a gente vê que continuamos na mesma coisa, né? Não mudou nada. Mulher ainda tem que ser vista, né, dessa forma, então, a do lar, que tem que cuidar dos filhos, maternidade, amor, cuidado, e o homem, a forma da ação, da prática, trabalho. E é exatamente isso que a gente percebeu no grupo. Quando as mulheres saem desse padrão, elas são violentadas. Quando os homens saem desse padrão, eles são violentados. E durante o grupo a gente chegou em 4 aspectos de como isso ocorre. O primeiro ponto são a questão das próprias relações dos homens com as próprias emoções. Então, como o homem ele é toda vez coibido e ele toda vez que ele tenta encontrar e entrar em contato com essa emoção, ele é punido, ele acaba não sabendo como vivenciar emoções. Ele não sabe lidar com a frustração, ele não sabe lidar com o medo, ele não sabe lidar com a tristeza, nada disso. Porque toda vez que o homem, desde criança, ele fala assim: para de chorar, menino, o que você está chorando? Engole o choro. Alguém brigou com você na escola, criança. Vai lá e bate nele de volta. Vai e grita com ele de volta. Não é, eles não aprendem a lidar com isso. Vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos tentar entender o que você está sentindo. Não, é sempre cortando e limitando esses sentimentos. Então, como que eles futuramente, como adultos, vão saber lidar com essas emoções? Não aprenderam. O outro ponto é sobre as próprias relações desiguais de poder entre os gêneros. Ou seja, as crianças já sabem, desde criança, a gente já sabe que a gente, não de uma forma clara, mas a gente vê que existem papéis definidos, desde as brincadeiras até que profissão você quer ser, as perguntas como, para a gente que é mulher, a gente escuta: você quer ser mãe? E para os meninos são: o que você quer ser quando crescer?
são perguntas totalmente diferentes. E são expectativas diferentes sobre a gente. Então, a gente vê que existem relações de poder claras aqui, que os homens têm muito mais privilégio do que a gente. Então, eu estou na mesma carreira que os meninos. A gente está numa mesma empresa. Eu vou ter que me provar 5 vezes mais do que eles, porque pelo simples fato de eu ser mulher. O outro ponto que a gente encontrou, que foi um dos participantes que disse, é a questão do impulso. Até coloquei entre aspas, porque foi uma palavra dele. Ou seja, muitos homens acreditam que eles têm que ser violentos, que eles são dessa forma, porque nasceram assim. É impulso, é natural. Ou seja, como que eu vou mudar? Não tem como mudar. Nasci assim e vou permanecer assim. Preciso aprender uma outra forma de agir? Não preciso. E aí se acomodam com isso, acreditam que essa é a única forma de se viver. E é o que acontece, se justifica como um impulso e acabou por aí. O outro ponto foi muito interessante, que eu nunca tinha pensado sobre isso, que é ter sofrido violências anteriores. Dois deles, na verdade, falaram que começaram a ser violentos porque sofreram violências. Então, eles não faziam parte da masculinidade hegemônica, sofreram violência por isso. E aí, para provar que eles eram tão homens quanto esses homens que violentaram eles, eles foram lá e violentaram outros homens e continuaram esse ciclo de violência para se provar como homens. E tem uma frase de um dos participantes que ele conta que ele estava numa festa com uma prima dele e aí chegou um outro cara, né, essa menina, de uma forma brusca, e ele falou assim, então é meu papel agir como homem para defender o que é meu, mulher. E aí ele conta essa história. E o quanto isso é prejudicial, tanto fisicamente quanto psicologicamente. No caso de eu ter apanhado, eu fiquei fodida um mês. O que me afetou não foi a dor física, foi a dor psicológica de ter apanhado. Cara, é difícil a gente superar isso, muito difícil mesmo. E nesse caso da minha prima, eu senti a cobrança de ser um macho e acabei me machucando. E aí veio o questionamento na minha cabeça. Por que eu fiz isso? Poderia ter resolvido isso de outra forma. Ou seja, o impulso dele foi agir na violência. Ele foi lá e bateu no menino. Só que, o que aconteceu? Esse menino estava com outros 5 amigos. E eles foram lá e bateram nele. Ele saiu machucado de lá. E ele fala isso, né? Não doeu ter sido a dor física, de ter quebrado meu braço. Doeu porque eu apanhei de outros homens. O que o social vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? E aí ele chegou em casa, que ele conta, muito triste. Poxa, porque eu fiz isso? Olha o que aconteceu. E aí ele falou que todos os tios deles, o pai e tudo mais, falavam assim, era isso mesmo que você tinha que ter feito, protegido ela. E ele começou a se questionar, poxa, por que está todo mundo me elogiando por algo que é errado, por ter batido, por ter sido violento? E ele entrou num grande dilema, assim, será que é esse o jeito certo mesmo? E aí ele foi pensando assim, se eu não tivesse outros jeitos de apoio, outras formas de aprender o que é ser homem, eu achava que aquilo era o certo e teria sempre feito esse tipo de ação. Só que eu percebi o quanto que isso, na verdade, estava sendo tóxico e violento para mim também. Então, foi muito importante esse relato desse participante. Por fim, a última categoria analítica que a gente encontrou foi estratégias de sensibilização e responsabilização dos homens em relação à cultura machista no Brasil. A gente encontrou 2 pontos. O primeiro, que eu acredito que é fundamental e me deixa muito feliz de ter encontrado isso na pesquisa, que é o contato com mulheres feministas. Então, eles falam que a construção de laços afetivos entre homens e mulheres é fundamental. A gente sempre acredita, e a gente sabe que na prática é assim, que os homens têm um mansplaining, uma interruption, os homens não prestam atenção no que a gente fala. Aí vai um outro homem falar a mesma coisa que a gente, eles entendem na hora. Parece que o que a gente falou foi nada, né? E é exatamente isso. Quando eles começaram a falar, poxa, o contato com outras mulheres me fez entender que a minha forma de agir está diferente, eu fiquei até incrédula, assim, eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui. E aí que eu fui entender, eles ficaram falando assim, poxa, minha namorada falou que tal cara mexeu com ela daquela forma, minha irmã falou isso. Então, eles começaram, pelas pessoas próximas, a verem que as mulheres estão sofrendo, sim, com a forma que os homens estão agindo, que as mulheres estão sofrendo com machismo e que isso precisa ser mudado. E como que a gente vai mudar? Com a própria mudança de atos. E aí que eles começaram a mudar. Só que, ao mesmo tempo, eles falam que é importante que existam ciclos sociais compostos por homens que não reproduzam a masculinidade hegemônica. Por quê? Porque na frente das mulheres, eles são de um jeito. Eles são essa pessoa sensível, que chora, que sente, são maravilhosos, escutam. Ah, não, machismo? Não sou, não quero, nunca vi.
Agora, com os outros homens nossa, olha essa garota, que gostosa, que legal. Pô, vamos pegar, vamos fazer isso mesmo, chegar nela. Nanana. É outra forma de se agir. E eles falam isso. Quando eu estou no grupo de homens, no WhatsApp, enfim, numa roda, eu me pergunto, o que eu estou fazendo? Por que eu estou respondendo dessa forma? Por que eu estou sendo tão violento e tão agressivo com outras mulheres, sabe? E eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito no que eu estou falando, mas eu tenho que falar. Eu tenho que me provar. Então, nossa, aquela menina está no meu pé há um tempão, que chata. E ele está apaixonado pela menina, entendeu? Mas ele não pode falar para os amigos que ele está apaixonado, que ele está sentindo coisas assim. E isso foi muito interessante. Então, é importante que, claro, exista a gente como mulher e a gente não fique nesse papel de ser educadora de mulher, de homem, que a gente não fique como cuidadora, porque a gente já é sempre cobrada para isso, mas que existam também grupos de homens que não reforcem isso, que os homens entre si também falem, pô, cara, o que você está sentindo? Como que está seu dia? Não só fale sobre coisas banais da vida e gerais. Não, que eles realmente vão para outro caminho e eles falam que eles estão começando a fazer isso, que eles tentam fazer isso contra os homens, conscientizando, falando, se abrindo, tentando mostrar outras formas de agir. Agora, um dos pontos que eu encontrei dessa parte foi que não tinha na verdade, poucos trabalhos acadêmicos, teóricos sobre o assunto. Eu quase não achei trabalhos acadêmicos sobre como as mulheres podem influenciar na mudança dessa percepção de masculinidade hegemônica. Claro, tem todo o trabalho do feminismo, que foi fundamental para a gente chegar até onde a gente está aqui hoje em dia, né? A gente sabe disso, mas não tem tanto como que as mulheres feministas hoje em dia podem influenciar e podem contribuir com a masculinidade hegemônica, porque, como eu disse, é relacional. Não adianta a gente só, como mulher, mudar, a gente se vê em uma outra posição, a gente pensar de uma outra maneira, se os homens estão lá atrás pensando em 1950 como que é uma relação entre homens e mulheres. Então, a gente precisa caminhar juntos, a gente precisa que os homens se conscientizem junto com a gente, porque senão esse local de poder que eles estão aqui adquirindo, eles nunca vão abrir espaço para a gente, eles nunca vão dar, porque a gente precisa que eles abram espaço para a gente, infelizmente, para a gente entrar. Seja algumas vão usar um pouco mais força, mas também que eles se conscientizem disso para que as relações mudem de fato. Então, a gente, por fim, tem essa fala aqui, que é muito importante, de outro participante, que foi: é difícil de falar com os meus amigos, alguns amigos entendem, mas quando você está em um grupo cheio de homem, que é muito parecido e tudo mais, você ir contra isso, às vezes é complicado, porque você simplesmente é desqualificado, no sentido que não ouvem o que você está falando. Basicamente, ele se sente como a gente se sente sempre, né? Com mulher, falando com homem. Mas é isso, né? Trabalhar com esse assunto é muito difícil. É algo que está sendo trabalhado pouco a pouco. A gente já está aqui falando sobre isso, já é um começo. E tantos homens, assim, poxa, legal, na mesa tem 2 homens trabalhando com isso, tem o professor Lucas trabalhando com isso, mas aqui, na palestra, de fato, né, o público, quantos homens tem? Estou vendo 2, exato, tem 2 homens. E o pessoal do apoio. Mas, assim, são poucos homens que se interessam de fato sobre isso e a gente tem que mudar, sabe? Infelizmente, a gente, como mulher, já fica incumbida desse papel de ser a cuidadora, mas, às vezes, é importante a gente ir lá e fazer uma forcinha a mais para que os homens se conscientizem que o que eles estão fazendo não está certo, está errado. É isso, gente. Muito obrigada. Pode botar a sua leitura. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Felipe. Meu trabalho foi Homens que se Conectam, a atuação do psicólogo em grupos de homens, e foi orientado pela professora Camila Aquino de Moraes. E antes de começar, eu também, como a Bianca, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, dentro do curso de psicologia. Eu tive a sorte, assim, de, bem cedo no curso, me aproximar das questões de gênero e ter tido professores maravilhosos. Então, meu estágio básico 1 já foi sobre violência e gênero, não necessariamente masculinidade, mas violência e gênero de forma geral. Eu participei do grupo de estudos do professor Bezerril, em que a gente discutia questões de gênero, teoria queer. Então, minha trajetória sempre foi muito disso. No estágio básico 2 também foi orientado pela professora Ana Flávia, nós 3.
E segui também nessa mesma linha, gênero, artes visuais e... Acho que é gênero de artes visuais, não lembro agora o resto. Ai. E participei do grupo também Novas Masculinidades, do grupo de estudos, que abriu uma porta, assim, maravilhosa. Porque eu, como homem, discutindo essas questões de gênero, eu entendi muito cedo que não sou eu que tenho que cabeçar esse movimento, né? São as mulheres que têm que lutar por ele. Mas como é que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso fazer para ter relações mais igualitárias? E conhecendo o movimento masculino foi uma dessas formas, né? Como a Bianca disse, né? Muitas vezes as mulheres não são ouvidas por nós homens. Nós tendemos a ignorá-las, achando que a opinião delas não são importantes. E eu, como homem, eu vejo, a gente já teve experiências de que os homens olham, a Bianca falava uma coisa, o pessoal não entendia nada, eu falava a mesma coisa, o pessoal, caramba, é mesmo, né? Tipo assim, e usar esse meu espaço, essa minha voz, dentro dos meus grupos, tanto de amigos como profissional, para ecoar isso. E, então, esse é meu trabalho. Pode passar o slide. Oh, perdão. Passei demais. Então, eu não vou falar muito aqui da minha fundamentação teórica, eu dividi em 3 capítulos. Não sei se estão conseguindo ler, mas o primeiro capítulo foi Patriarcado e Masculinidade Hegemônica, né? E o que é o patriarcado? Uma estrutura que dá a alguns homens poder sobre outros homens e a todos os homens poder sobre as mulheres. É muito importante essa definição, porque isso quer dizer que não só as mulheres sofrem dentro desse patriarcado, os homens sofrem. Claro que tem uma diferença histórica enorme, mas muitas vezes quando os homens percebem que eles estão implicados dentro desse processo, eles se tornam capazes de mudar. É um pouco triste assim, a gente pensar, né, que, caramba, eu tenho que me ver sofrendo para tentar ajudar o outro, mas pelo menos é uma estratégia que a gente tem conseguido para tentar alguma mudança. Então eu discuti um pouco assim sobre o patriarcado, né, que esse é o modelo que vai permear o machismo e vai permitir que essa masculinidade hegemônica seja tão forte, né? Eu coloquei algumas pautas que são da masculinidade hegemônica, né? O homem tem que ser independente, tem que ser viril, tem que ser forte, racional, ativo. E como essas pautas, como a gente já discutiu, o gênero é uma construção social, né? Como essas pautas são constantemente repetidas ao longo do processo de masculinização desse homem. Não chora, aguenta. E que isso, eu coloquei até nesse formato, que parece que faz parte do nosso DNA enquanto homem. Né? Que a gente ouve tanto isso, a gente cresce acreditando que a gente é isso. Só que a gente não é. E o meu segundo tópico, eu vou discutir a saúde masculina, de como essa carga de ter que ser sempre viril, tem que ser sempre forte, tem que ser sempre disponível sexualmente, é muito forte para esses homens. Quando a gente para olhar as estatísticas, a gente vê que quem mais mata os homens são os próprios homens, quem mais mata as mulheres são as próprias mulheres, ou são os homens. E quem mais se suicida são os homens também. Em grande parte dos países, a taxa de suicídio masculino é muito maior que as mulheres. São pouquíssimas as exceções. Então, alguma coisa tem que ser mudada, né? E o acesso dos homens aos serviços de saúde também, assim, chega a ser ridículo. A gente tem uma política nacional de saúde integral ao homem, porque os homens não vão aos hospitais. Os homens vão quando eles estão perto, assim, de morrer. E a gente, quando para pensar, né, caramba, o forte, o viril, é o sentido contrário do cuidado, do sentimento. Então, isso totalmente desassocia isso. O homem não pode ser forte e cuidadoso, forte e sentimental, né? Ele tem que aguentar tudo isso. Isso que é um homem de verdade. Então, os homens, imagina, os homens não conseguem nem cuidar de si. Como é que eles vão cuidar dos outros? Se eles são violentos consigo mesmos. Eles vão ser violentos com os outros. E o meu terceiro tópico foi sobre os movimentos masculinos, né? O surgimento desses movimentos que se deu na década de 70, muito por conta do feminismo, mas que hoje em dia tem uma cisão muito grande desse movimento. Então, de um lado, a gente tem essa parte mais pró-feminista, que eu acredito que esses grupos que eu estudei estão nessa parte, mas a gente também tem uma parte, assim, vamos dizer assim, bem perigosa, que são partes assim, extremamente violentas, de culpabilização da mulher, tanto em casos de estupro, de violência doméstica, e que vem crescendo. Então, é importante afirmar isso, mas... E na minha pesquisa, eu listei alguns dos movimentos, principalmente aqui no DF, que são esses movimentos desse lado mais pró-feministas, né? Opa, sou eu que passo aqui. Então, a partir disso, meu objetivo foi explorar, assim, né? Que minha indagação era, caramba, eu quero transformar as relações mais iguais, eu quero mudar os homens,
Mas quando a gente pensa assim, isso, quando a gente ouve, né, parece que a gente só entende que os homens têm que mudar as crianças, na verdade, né? Que, beleza, uma educação, trabalhar nas escolas, eu falo, pô, é isso aí. Mas e esses homens que estão há 20, 30, 40 anos, foram construídos achando que eles têm que ser o provedor da casa, que eles têm que ser fortes o tempo todo, que eles não aguentam mais? O que a gente vai fazer com esses caras? E uma das formas que eu descobri, foi através do grupo Novas Masculinidades, existem esses grupos de homens aqui, não só aqui, né, no mundo todo está crescendo esse movimento. E assim, é uma forma de tentar mudar essas construções que já estão assim muito arraigadas, que esses caras muitas vezes acreditam que eles são só aquilo. E a gente vai vendo no perfil dos homens que frequentam esse grupo, são homens assim de 30, 40 anos, homens mais velhos, não são homens da nossa idade, mais novos assim. E aí eu tive alguns objetivos específicos, né, mas que basicamente foi discutir as masculinidades, entender mais ou menos como é que funcionam esses grupos, que eu também não vou me alongar, né. Então, na minha metodologia, eu segui uma metodologia qualitativa, inspirada no González Rey também, mas, da mesma forma, também não utilizei o método dele, mas que foi inspirado, né. E eu fiz entrevistas individuais semi-estruturadas com os 3 participantes. Todos eles são psicólogos e eles coordenam ou coordenaram recentemente algum grupo de homens aqui em Brasília, né. O participante primeiro é o Leonel, ele é psicólogo, 32 anos, foi formado na UNB. Ele tem 5 anos de experiência no trabalho com homens. O outro é o Francisco, 33 anos, também formado na UNB. Ele só teve uma experiência de 6 meses em grupo de homens, mas que foi muito rica. E o outro é o Rodrigo, que tem 32 anos, foi na Unicap, que é de Pernambuco, não é Unicamp, é Unicap. E ele tem uma experiência de 1 ano, né? E para analisar essas informações que eu construí junto com eles, na verdade, nas entrevistas, né, eu criei 3 categorias analíticas. A primeira categoria eu intitulei do esquecimento ao resgate, o corpo como dimensão para o trabalho com homens. E assim, eu não sei se todos aqui são da psicologia ou se a grande maioria, que foi uma questão que me indagou muito, assim, que o quanto o corpo está próximo da formação de vocês, né? Quanto vocês ouviram falar das questões corporais na formação de vocês? Eu passei pelo curso todo e os únicos momentos que se discutia o corpo era, quais os efeitos dos antidepressivos, dos medicamentos, no máximo quando a gente fala um pouco da psicanálise, da psicossomática, os efeitos que a mente tem sobre o corpo. Mas o corpo nunca é forma de intervenção. E eu tive a oportunidade de participar de um encontro dos homens, né, aqui de Brasília, e as atividades eram muito relacionadas ao corpo, ao movimento, e eu pude ver presencialmente assim, o quão impactante era, o quanto os homens se mobilizavam, o quanto eles ficavam sensibilizados com essas questões, né. E parando para pensar um pouco assim nessa questão da socialização masculina, como eu disse, né, ser forte, ser racional, ser viril, são pautas extremamente rígidas, que têm um peso, que dá privilégios, com certeza, mas que tem um peso sobre esses homens, né? E parando para pensar como essas pautas tão rígidas afetam os corpos desses homens, né? E o Francisco disse isso, né? Eu acho que tem muita relação o trabalho corporal com o trabalho das masculinidades. Existe um enrijecimento desses modos de ser homem voltados para o modelo. E esse enrijecimento também está no corpo. O aspecto do manter a força, manter o controle, de constantemente se proteger de qualquer experiência feminina. Para manter tudo isso, exige sim um corpo duro, um corpo capaz de aguentar tudo isso, um corpo enrijecido, né? E a Butler vai falar que a experiência do gênero, né, é obrigar o corpo a conformar-se com uma ideia histórica do que é ser homem e o que é ser mulher. Então é muito disso. Para eu ser homem, para a sociedade me reconhecer como homem, meu corpo tem que entender isso, meu corpo tem que se estruturar dessa maneira, né? E o Francisco também, ele contou um pouco da experiência do trabalho dele, né? Quando ele tentava produzir os grupos, gente, vamos discutir hoje sobre sentimento, sobre medo, sobre angústia. Ele falava, não saía nada. Os homens travavam, não se conectavam consigo mesmos, não se conectavam com os outros homens. Então ele começou a propor exercícios corporais para esses homens. E quando ele começou a fazer isso, antes de entrar nessa parte de sentimentos, caramba, fluiu. Os caras se movimentavam, energia gastava, carga e descarga. Depois, caramba, eu conseguia se abrir e falar, tinha experiência, eu nunca contei isso para ninguém, vou contar aqui. Eu estou me sentindo de tal forma, cara, estou conseguindo transar, estou broxando. Coisas que não saíam antes. Então, assim, como o corpo pode ser uma via da gente acessar essas questões mais internas. Que parece que é falar de um lugar que é conhecido do homem, que é o lugar externo, né?
porque a gente cresce, né? Os homens crescem, na verdade, né, nós homens, que a gente tem que conquistar o mundo, a gente tem que ir para fora. E, ao contrário, as mulheres não, você tem que ficar em casa, tem que cuidar da casa. Então, o mundo do homem é um homem externo. E esse mundo externo é o externo até de si. Não tem espaço para o sentimento. A gente não aprende a olhar, tipo, caramba, como é que eu estou me sentindo hoje? A gente vê homens, 30, 40 anos, que, assim, não sabem identificar o que está sentindo. Os únicos sentimentos que são permitidos no universo masculino, né, que são autorizados, é o da raiva, da agressividade, que são sentimentos assim externos, atitudes externas. Então tem que se olhar para si. Então trazer a questão corporal é trazer muitas vezes uma questão já conhecida do homem, que ele fala, caramba, acho que eu estou num lugar seguro, um lugar que eu entendo, para trazer num lugar às vezes totalmente desconhecido, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar isso assim na nossa formação, porque eu quando comecei esse trabalho assim, eu não queria discutir nada de corpo, não queria nada, nunca gostei dessas coisas de questão de corporeidade, não entendia nada, mas eu vi quanto forte é, né, e quanto está distante da psicologia. Tem pesquisas que mostram que nós, psicólogos, não conhecemos nada de corporeidade. Está distante da nossa graduação, está distante da nossa prática, principalmente, né. A segunda categoria foi homens em grupo, das crises, as novas possibilidades de conexão do masculino. Então, essa categoria surgiu assim também de uma outra indagação minha, que eu fiquei assim pensando, cara, o que está mobilizando o masculino a se organizar para criar tipo grupos de homens, movimentos de homens? O que está acontecendo? E isso a resposta está lá atrás, na segunda onda feminista, né, na década de 60, que as discussões sobre gênero começam a entrar nas universidades. E assim, década de 60, a segunda onda feminista, né? No começo dos anos 70, os homens começaram a se organizar. Caramba, o que as mulheres estão falando faz sentido. A gente sofre realmente com o patriarcado. A gente sofre com isso tudo. O que a gente pode fazer para ajudar? Beleza, década de 70, você pensa assim, hoje em dia, caramba, vai estar massa. Só que, sei lá, 5, 6 anos depois, esse movimento tem essa cisão, como eu falei anteriormente, em que de um lado ficaram homens mais pró-feministas, do outro lado ficaram um grupo que acreditava que, caramba, a gente está sofrendo, mas foram essas mulheres. Essas mulheres que são beneficiadas do patriarcado. Elas que estão em casa sem precisar trabalhar. Tipo assim, e isso assim, a gente tem que ser um pouco sensível nesse sentido, né? Porque vem de um lugar real esse sentimento, e a gente tem sempre que pensar em criar estratégias, né? Como a Ana Flávia muito fala, criar pontes em vez de muros. Assim, é um pouco assim dolorido ouvir, ainda mais assim para vocês mulheres, eu imagino, né? Porque vocês são quem estão sofrendo, vocês estão passando isso no dia a dia de vocês. Minha posição como homem é mais confortável. Mas é importante a gente criar estratégias para não excluir essas pessoas, para não ficar pior ainda do que já está, né? Então surgiu disso, o que tem mobilizado? E eu fui vendo que as mobilizações ocorrem muito por conta das mulheres, complementando o que a Bianca falou, né? Que ela estava falando assim da vida deles, dos homens, o que estão fazendo eles mudar, suas mulheres feministas, né? E vem muito disso. O próprio movimento masculino surgiu do feminismo. E também me perguntei, o que estão levando esses homens lá? O que eles dizem? Por que eles estão lá? E surgiu até um caso que o cara chegava lá e falava, pô, então, eu estou aqui porque minha mulher mandou. Eu vim para esse grupo que minha mulher mandou. Aí o cara está lá 1 ano, 2 anos. Mas o que você está fazendo aqui ainda? É porque minha mulher falou para eu não sair daqui mais. Está tão bom. Mas é isso, assim, né? Não é tomar esse lugar de cuidadora. Né? Muitas vezes, assim, por mais que essa mulher que pode ter dito isso assim, não possa se considerar feminista, mas essas pautas do feminismo estão presentes. As mulheres estão sentindo assim que, cara, eu não aguento mais. Eu não vou aguentar aquele homem grosso dos anos 50, esse homem que não está aberto para o sentimento, esse homem que não cuida de filho. Eu não vou aguentar, vai para a terapia, procura uma coisa para se trabalhar. Então, foi muito disso que foi surgindo, dessa mobilização do feminino, né? E eu perguntei para os psicólogos assim, né? Que demandas vocês identificam, né? Que os participantes têm, né? Não são as queixas, né? Aí o que o Leonel respondeu, né? Eles parecem com essas queixas, na verdade. Mas a minha avaliação é que a demanda que eles têm mesmo para estar ali é outra. É de poder estar junto com outros homens numa relação de confiança. Eu acho que essa é a verdadeira demanda deles. Eu sinto que é o que faz com que eles procurem e permaneçam no grupo. Eles têm muita vontade de estar entre homens e não ter que ficar falando ou se sentir pressionado para falar de futebol, de mulher, ou ficar se zoando o tempo todo. Eles têm muita demanda de estar com outros homens e ter uma conversa honesta, aberta, verdadeira. Eu sinto que essa é a demanda, essa é a verdadeira demanda, né? Eu também acho que complementa muito o que a Bianca já falou anteriormente, né? Da importância de ter esses espaços masculinos. E é muito disso. Quando a gente para pensar, quais são os espaços tradicionais de socialização masculina? É o futebol, o bar. O que esses espaços falam? O que esses espaços dizem de uma amizade? Espaço serve só para
manter o privilégio masculino para falar, caramba, eu comi tal mina, caramba, eu fiz isso, eu sou foda. Não tem espaço para você falar no bar, caramba, velho, eu tô mal, eu tô broxando, não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso de ajuda. Não tem espaço para isso no futebol, no bar. Então, a importância desses grupos, quando a gente para pensar, eles acabam sendo espaços de subversão, porque eles se tornam assim, um espaço que tradicionalmente, os espaços masculinos são tradicionalmente para isso, para manter privilégios. E aqui não, então justamente para tentar desconstruir eles, para falar sobre as angústias, sobre os sofrimentos. Então, assim, isso foi muito interessante para mim, esse tópico foi, assim, eu gostei muito de discutir sobre ele, e, assim, foi muito rico. Agora eu vou para o terceiro tópico, que se chama da formação à prática profissional, florescer as masculinidades. Esse tópico eu vou ser um pouquinho mais breve, né, mas eu basicamente tentei explorar as motivações. O que os psicólogos, por que estão produzindo esses trabalhos, né? O que são esses psicólogos em si querendo fazer aqui, né? Aí o participante Rodrigo falou, acho que veio de chamado para me trabalhar mais, para eu compreender mais as dimensões da minha masculinidade. Poder sentir afeto, carinho, amor por outros homens, com liberdade e tranquilidade. Construir isso, sabe? Mas essa é uma forma de trabalho em grupo, né, que eu vivi, curti e estou a fim de compartilhar, porque eu acredito que dá certo. E que tem sido muito importante para mim e tenho percebido pelos relatos de outros homens que para eles também. Mas não são só questões pessoais, tem um lado profissional também. Eu sou uma pessoa muito conectada com a ideia de um projeto de sociedade que eu acredito, de projetos de sociedades mais justos, mais humanitários, e esse trabalho com homens também pode ser uma forma de alcançar isso. Então, essas motivações, elas são dois lados, né, tanto pessoais e profissionais. E do lado pessoal, né, dos 3 entrevistados, 2 me falaram assim de que eles nunca se identificaram muito com essa masculinidade hegemônica. Na verdade, quando a gente para conversar com os homens, muitos não se identificam. A gente acaba obedecendo essas pautas, a gente se sente obrigado a obedecer, mas muitos não se identificam. Então, parando assim para pensar um pouco, foi a possibilidade de criar esses grupos é uma possibilidade de validar essa não associação com a masculinidade hegemônica, né, essa nova masculinidade, como digna, realmente, como, caramba, eu sou homem por estar falando do meu sentimento. Então, os próprios psicólogos se sentem nisso, é um trabalho assim, muito pessoal para eles também, que tem um crescimento muito grande, né? E do lado profissional é o olhar da psicologia, de, caramba, trabalhar com os homens também é trabalhar com a sociedade, é trabalhar as relações que esse homem vai trazer com os filhos dele, com as mulheres, e, por fim, com os amigos. Então, é uma forma de alcançar esse mundo mais justo, né? E também eu explorei um pouco da estrutura, as formas de intervenções que eles trabalhavam, que eram muito orientadas para os corpos, né? E também perguntei eles assim, né? O que vocês veem que está faltando na formação de vocês enquanto psicólogos? O que faltou? E todos eles categoricamente responderam, o corpo. A gente precisa trabalhar as questões corporais em psicologia. Claro, assim, 2 deles têm uma formação na corporeidade, né? Em terapias corporais, mas um deles não. E ele falou, cara, está faltando um corpo. Eu vejo hoje em dia, no meu trabalho, no meu dia a dia, não só enquanto terapeuta grupal, mas terapeuta clínico, individual. O corpo precisa, o corpo fala, mas a gente não quer dar ouvido para ele. E eu vou fazer algumas considerações finais aqui, né, que eu acho que é muito importante a gente discutir masculinidades, ainda mais no tempo que a gente vive hoje. A gente vive uma crescente onda conservadora, não só no Brasil, quanto no mundo todo. A gente tem Brasil, Estados Unidos, Bulgária, Turquia, todos esses países, França, elegeram seus representantes extremamente conservadores. Todos esses países estão seguindo essa linha. Tem um estudo que mostra que, na verdade, 1/3 dos países do mundo todo estão vivendo democracias declinantes, né? Que a gente está perdendo direitos fundamentais. E a escolha desses líderes mostra também uma escolha por um modelo de masculinidade mais rígido, um modelo de masculinidade que não está aberto para diálogo. Então, estudar isso é muito importante. É muito importante abrir essas portas nesse momento. E também é uma consideração que eu sempre faço, né? Quando nós homens vamos discutir sobre as masculinidades, a gente nunca pode esquecer da luta das mulheres. A gente nunca pode esquecer que, se a gente está aqui discutindo isso, foi que muitas mulheres queimaram o sutiã, muitas mulheres morreram para a gente estar aqui hoje em dia. Então, é importante a gente reconhecer nossos privilégios, reconhecer essa luta, para a gente não ficar no mesmo erro que aconteceu na década de 70, da gente ter uma cisão que tem, né? Mas essa cisão só ampliada, a gente achar que a culpa é das mulheres nessas questões, e não que trabalha juntos.
E foi isso, né? Eu coloquei algumas limitações, que o tempo foi curto, né? O número baixo de participantes, e umas possibilidades de explorar. Mas é basicamente isso. Obrigado. Então, eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer questões, para a gente, né, assentar esse debate muito rico que os três colegas trouxeram. Oi. Então, meu nome é Letícia, eu faço psicologia aqui no Uniceub. A minha dúvida é sobre a questão dos homens transexuais, porque eu estava lendo algumas coisas que eles tentam justamente se enquadrar nesse quesito de masculinidade homogênea para ser aceitos mais como homem na sociedade. Vocês chegaram a ler mais um pouco sobre o assunto? A gente viu isso até no nosso grupo de homens, um vídeo muito interessante de um homem trans falando sobre isso. Porque ele falou assim, eu me vi na época que tipo, as pessoas me identificavam como mulher na posição de perder privilégios e quanto aquilo era ruim para mim. E quando, no momento da transição, que eu me assumi homem para o social, eu tive que começar a me provar como homem muito mais do que os homens que são cis. E ele fala que foi uma luta, porque assim, ele sabia tudo que ele tinha passado, na época que as pessoas se identificavam como mulher, e o quanto que ele não queria que aquilo acontecesse com outras mulheres, mas ao mesmo tempo, o quanto que ele queria provar para os demais que ele sim era homem e ele tinha que, às vezes, agir de maneiras que ele não gostaria na época. E o quanto que aquilo gerou muito mais confusão para ele, assim, de pensar, então, qual é o meu papel como homem? Será que eu tenho que ser só porque agora eu sou um homem trans, eu tenho que me colocar nesse papel de masculinidade hegemônica? E aí ele discute vários pontos que é muito interessante, mas eu não lembro. Você lembra qual é o nome do vídeo? Não vou lembrar. Mas a gente discutiu um pouco sobre isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu não li muito, não encontrei assim durante a minha pesquisa, muito no arcabouço teórico sobre os homens trans. Talvez deve ter algumas coisas mais específicas, mas eu não encontrei. Não, foi uma experiência muito parecida também, né? Eu coloco também uma das limitações da minha pesquisa é a falta do diálogo com a teoria queer, mas eu lembro também que teve uma palestra no CEUB que um homem trans veio falar muito disso, assim, de que ele passou do lado de sentir medo, do lado que as pessoas sentiam medo dele, né? Ele estava acostumado a andar com medo na rua, né? E quando ele se assumiu como homem, né? Caramba, as pessoas olhavam assim torto para ele, como era uma experiência assim muito dolorosa, mas ele não sentia essa necessidade de ter que performar essa masculinidade hegemônica, né? Para ele era muito claro como a masculinidade dele era construída, mas realmente assim a gente não tem tanto arcabouço quanto a isso. Vou tomar a palavra só um pouquinho. É muito importante a gente perceber que masculinidades, né, a gente está falando essa palavra no plural justamente por isso, porque em contraponto a uma ideia de hegemonia, né, como muito bem os colegas colocaram, tem algumas representações genéricas historicamente construídas, a gente tem outras masculinidades que a gente vai chamando de subordinadas ou alternativas, né, alguns autores vão trabalhar. E homens trans, então, dentro desses processos, né, de múltiplas masculinidades, acabam sendo invisibilizados dentro do debate sobre masculinidades ainda nos dias de hoje. Aí a gente tem um entrecruzamento, né, uma intersecção entre diferentes temas, mas, de fato, é uma temática que cada vez mais tem algumas pessoas interessadas em estudar, né? Tem alguns trabalhos já na literatura norte-americana, pensando no tema, e pensando muito a partir de uma discussão que a gente vai ter ainda nesse ciclo de debates, que é a temática da violência simbólica, do preconceito, principalmente por serem homens trans, né, por serem transgênero. Muito pouco tem se refletido sobre como esses homens têm performado também o modelo hegemônico, né? Então, isso aí é uma pergunta muito interessante, porque eu acredito que seja um tema para debate, reflexão, não só acadêmica, né, mas uma reflexão dos próprios movimentos, né, de homens trans. Então, agradeço a pergunta, mas é nesse sentido que a gente tem refletido. Eu acho que fica aí para os estudantes que tenham interesse, né, em ajudar a pensar, para a gente poder trazer pesquisas, poder trazer reflexões. Quem mais, gente?
Serei breve. É só uma contribuição mesmo. Eu sou Vinícius, sou psicólogo escolar do GDF. Então, acho que o primeiro convite é de que vão para as escolas. O GDF está aberto para pesquisa, para estágio, para conviver, para saber como é essa realidade dentro das nossas escolas. A última pesquisa sobre violência que a gente tem é de 2010, que é um levantamento do Distrito Federal sobre várias de violência. E, predominantemente, é a violência de gênero e sexualidade. Infelizmente, ela ganha, né, como se fosse vantagem, ela ganha do racismo. E eu fiz algumas pequenas anotações aqui. Deixar como convite para leitura o material da Débora Diniz, que ela fala sobre justamente o material didático escolar, né, essa predominância heteronormativa. Ela trabalha muito a questão da heteronormatividade e a gente tem levado isso para as escolas. A EAP, a gente tenta formar professores para essa temática e levar isso para dentro do ambiente escolar também. Tem sido cada vez mais difícil, né? O reflexo do governo federal ele chegou no governo distrital, então a gente tem projeto de lei que tenta calar o professor, né? Tem o tal da lei da mordaça, que está tentando meio que censurar, né? Debater essa questão de gênero. Debater gênero hoje na escola hoje virou um tabu, é uma coisa que traz medo. Né? Eu não sei por que tanto medo da gente falar sobre gênero e sexualidade, de algo que é tão natural, né, para o ser humano. Deixa eu ver o que mais. A questão dos homens que não participaram da sua pesquisa, né, é um dado muito importante. Né? Caberia uma outra pesquisa dentro disso. Né? Por que eles não participaram? Quantos homens se negaram a isso? E é justamente o reflexo logo que eu cheguei na sala. Somos 3 participantes. Né? E o pessoal até mandei para o grupo de estudo aqui que a gente tem. Eu falei, nossa, a gente veio debater com os homens, somos só 3. Então, e aí, dentro dessa realidade federal e distrital, eu estou na política pública, infância, juventude e diversidade do UNB. E aí a gente estou entrando para as escolas militarizadas agora para pesquisar a questão da violência contra a sexualidade. Como estão esses alunos dentro dessas escolas recentemente militarizadas, né? Não sei se eu vou conseguir abertura para isso, mas quem sabe, a Tatiane Leôncio está me orientando e vamos ver como vai ser a coisa, porque está difícil. São 4 agora, pretensão de mais 16 até o final do ano, 40 até o final do governo, e a gente vai tentando sempre, né, não fazer resistência. Era só essa. Vem para as escolas, gente. Vamos ser psicólogo escolar. Boa tarde, eu sou Raíssa, sou caloura de psicologia. Eu achei bem legal a progressão dos discursos de vocês, que passou da questão escolar, né, que você trabalha com a criança e adolescente, então a primeira infância também, então você começa a moldar o indivíduo e aí depois você começa a trabalhar com o indivíduo já com sua personalidade, suas ideias prontas. E aí eu achei legal depois que vem a questão da violência, né? Então, a intervenção quando ocorre a violência, ou então anterior à violência, né? E aí depois vem a parte que é justamente trabalhar os grupos de intervenção, né? Com os homens e etc. Então, os grupos de apoio também. Então, achei legal a progressão. É que eu estou com frio. E aí eu achei que é muito interessante a gente falar isso agora, que a gente está num ambiente aqui que tem pouquíssimos homens que estão dispostos a ouvir, né? Porque só 3 vieram para ouvir sobre a temática, né? Então, eu acho isso bem preocupante. Né? Eu não sei se fosse na Asa Norte, como que seria, né? Se teriam mais homens, mas acho que é uma questão geral, né? Não é muito da localidade, né? Acho que é uma questão assim do contexto histórico que a gente está vivendo mesmo, de realmente de silenciar os discursos masculinos e de conversar sobre isso, né? Então, nos momentos que estavam sendo faladas algumas questões, eu fui notando algumas coisas que ocorreram e eu acho que ainda tem muito desrespeito quando, por exemplo, vai se falar de uma questão de um trans, por exemplo.
Então, ocorre muito o desrespeito, a posição e as risadinhas. Então, acho que é bem interessante a gente analisar isso. Porque é uma temática tão complexa, né, que você pega um indivíduo que passou pela questão da violência feminina e ele se insere na questão de outra violência, que é a violência masculina. Então, acho interessante essa discussão e algumas colocações também referente à essa onda conservadora, né? Que a gente está vivendo um momento de repressão, um momento que, no contexto do mundo mesmo, né, as coisas estão sendo sempre muito silenciadas, porque é muito fácil o emburrecimento da população. É muito mais fácil a gente tornar uma população que vai o quê? Nascer, morrer, não, nascer, trabalhar e morrer. Muito mais fácil você criar indivíduos que vão ser bons para o sistema, para a produção, só para gerar capital, né? Então, é muito mais fácil você criar indivíduos assim do que indivíduos críticos, que vão questionar a cultura, que vão questionar os papéis. Então, acho interessante pensar nisso também e em como intervir nisso, né? Como tornar o nosso ambiente mais propício para questionamentos, né? Sem piadas, sem risadas e que tornar aquilo uma questão séria, que precisa ser debatida, né? Que precisa trazer à tona isso para como intervir na questão cultural, como mudar essa cultura, né? Essa violência e pensar também na questão do violentador, né? Porque não pode trabalhar só a vítima, você tem que trabalhar aquele que violentou, que estuprou, que abusou, que muitas, quando se trata, por exemplo, de crianças e adolescentes, a maior parte está dentro de casa, são os pais, os irmãos, os avós. Então, só pontuar isso e ver o que vocês pensam sobre essa questão da violência. Boa tarde, eu sou a Isabela, eu faço psicologia, estou no 7º semestre. E, assim, eu ia falar uma coisa que basicamente todo mundo falou e é muito trazida, a questão de, por exemplo, a gente está discutindo masculinidades e não tem quase nenhum homem aqui. E a minha questão é como que a gente consegue, o que a gente pode fazer para chamar a atenção dos homens. Porque eu, por exemplo, eu discuto muito isso em alguns grupos de amigos que eu tenho. E é interessante, eu chamei várias pessoas para virem que não são do CEUB e pessoas de outros cursos também. Falaram, nossa, pô, legal, massa. Nada. Mas que eu percebo muito pelos meus grupos de amigos que, por exemplo, alguns amigos que eu tenho facilidade de conversar sobre, que até vêm falar sobre essas questões, quando a gente não está junto, assim, eu vou para outro grupo de amigos que são homens também, eles comentam sobre, falam, por exemplo, até questionam a sexualidade da pessoa por ela ser um pouco mais sensível, por ela se abrir e tudo mais. E eu fico assim, como que pode fazer, entendeu? Porque, por exemplo, esse meu amigo, ele, às vezes, eu falo para ele, olha, eu como mulher, não tenho espaço determinado de fala. Por exemplo, tem grupos de homens. A maioria dos grupos de homens tem vários grupos de homens que é só para falar de mulher, que tem coisa de nude, não sei o quê. Eu não consigo chegar nesses espaços. Ele, como homem, consegue, mas ele também não sabe, ele já veio conversar comigo, mas não sabe como que se impor em relação a isso, porque aquilo também, os homens, eles não vão escutar ele, ou então vão deixar ele de lado, vão parar de chamar para fazer as coisas, ou então, não vamos falar isso perto de fulano não, porque tá meio esquisito esse negócio aí, entendeu? Mas o meu ponto é como que a gente conseguiria atingir essas pessoas, entendeu? Tipo, os homens. Sensibilizar, porque tem alguns que eu consigo ver que querem, mas ainda tem muito essa questão da masculinidade, tipo, não vou fazer isso porque vai pegar mal para os meus amigos, eu vou perder um monte de amizade, como é que eu vou conviver, assim, com isso? Só um comentário antes de devolver, né? Eu acho que sobre essa pergunta de como chegar nesses homens, entra principalmente como chegar nesses homens dentro da psicologia. Porque, lógico, que é extremamente importante, né?
o externo, mas eu vi nos últimos 3 semestres, pelo menos em Taguatinga, assim, foi muito crescente a quantidade de homens no curso. Quando eu entrei, eram 40 mulheres para um homem. Hoje, a gente já tem uma turma com mais homens, com a presença maior de homens. Assim, ainda não é a maioria, mas uma presença muito maior. No terceiro semestre mesmo, eu consigo lembrar de 7, 8 em uma sala, se eu não me engano. Então, tem uma quantidade maior. E esses homens, eles não têm se interessado. Eles não têm se mostrado nada abertos ou interessados. Desde o início, assim mesmo. Quando a gente fazia palestras e coisas relacionadas à sexualidade, à mulher, a tudo. Não são pessoas que estão se voltando para isso. E eu acho isso muito preocupante dentro de um curso de psicologia. Enquanto as mulheres estão aqui falando da masculinidade, falando, cara, a gente tem que olhar a masculinidade também. Eles não estão dispostos a olhar nem a masculinidade, entendeu? Então, assim, como também gerar isso dentro do curso? Como que vocês acham que isso é possível de ser introduzido no curso de psicologia, sabendo que é uma demanda tão importante assim? Tá bom. Primeiro, assim, como chegar nos homens, né, nessa questão, né? Eu acho que não existe uma fórmula mágica para isso, né? Ainda mais assim na psicologia, e a gente também tem que entender que cada um é cada um, né? O tempo de cada um é complicado. Eu posso falar a minha experiência pessoal com meus amigos, que eu comecei a discutir essas questões, fui chamado assim de chato, pô, muito sentimental, é gay, não sei o quê. Mas eu entendi muito claro que isso para mim não é ofensa, né? Eu, da minha parte, assim, não me incomodava nem um pouco com isso e entendi que tudo assim, com calma, de passo em passo, fui falando com eles um pouco. Hoje em dia eu já vejo diferença na atitude, já vejo diferença na forma como que eles tratam as mulheres, mas, assim, não é fácil, né? Eu posso falar assim com um homem, que eu tô nesses espaços muitas vezes, né, e falo, caramba, esses espaços estão errados, isso aqui não tá legal. Me fecho desse espaço, quando meus amigos contam piadas machistas, faz coisas assim, ou eu falo para eles, cara, eu não gostei disso. Eu falo, velho, se for para ser assim, eu não vou estar aqui. E assim, dificilmente, pelo menos assim, os amigos próximos mesmo se afastam assim completamente de você por conta disso, né? Porque eles gostam de você, né? Isso eu posso falar para os homens, né? Que eles normalmente eles gostam de você, porque você é. E assim, realmente, você discutindo isso um pouco, isso no começo é um pouco chato, mas passa, melhora. As pessoas começam a entender, começam a ver que é importante. Uma das estratégias que eu até falei, que é meio trágica, né, que é os homens se perceberem que eles são violentados dentro dessas questões. Isso, assim, também demora um pouco. Que a gente pode falar, mas como na terapia, né, a gente tem que... É muito diferente alguém falar pra gente e a gente poder falar isso, a gente refletir sobre isso, né. Então, acho que é mais essa questão. Não tem uma fórmula mágica, pelo menos, assim, é um processo muito devagar, mas, assim, pelo menos pro lado das mulheres é isso, assim, de, pô, afirmar esses espaços, dizer, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui eu não gostei. E nós, como homens, também. A gente tem que usar nosso poder de fala. É muito grande nosso poder de fala nesses espaços masculinos. Eu percebi muito isso quando eu entrei nessas discussões. E eu penso na psicologia, talvez, matérias, professores que discutam isso. Eu tive a sorte de ter o professor de antropologia, o Bezerril, que jogou uma porrada de texto sobre isso. Uma porrada de texto. Caramba. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Maravilhoso. Nunca tinha ouvido falar de gênero antes de entrar na faculdade. E logo no comecinho do curso de antropologia, e o Lucas está fazendo esse trabalho também. E olha que o Bezerril nem discutia masculinidades, né, em sala de aula. O Lucas já traz isso. Então, assim, é um processo, né? E os próprios alunos, os espaços de vocês, fóruns de debates que vocês têm, que é uma matéria muito rica, que a gente acaba não aproveita muito bem. Traz isso, vamos discutir masculinidade, o que vocês acham? O pessoal obrigado está lá, né? Alguma coisa eles vão ouvir. Né? São estratégias assim, pequenas, mas que em alguma hora surte efeito. É muito bom quando uma pessoa, um ou dois homens de 30 falam, caramba, é mesmo, né? Como é que eu entro nesse espaço? Como é que eu faço para discutir essa questão de gênero? É importante a gente ser receptivo, né?
que muitas vezes nós homens assim, estamos acostumados a ter esse espaço de fala, então quando a gente começa a discutir as questões de gênero, a gente parece que quer encabeçar o movimento, né, fica animado, e não é nosso espaço, mas demora um pouco para entender isso. E vocês como mulheres podem afirmar isso, né, explicar para eles a relevância de ter esse lugar de fala, e nós homens também, né. Tá bom, então, vou passar aqui. De um modo muito geral, o que as 4 falas me chamam a atenção é como o silêncio é um mecanismo de opressão. Como não só... até o não falar sobre algo, você já está oprimindo, já está repercutindo com violências e discriminações. Indo aqui na onda, Vinícius, esse convite está aberto mesmo, olha que eu vou te encher o saco. Até porque, que legal ouvir isso, porque o que eu vejo, assim, meio que de fora, eu não estou dentro do GDF, não atuo em nenhuma escola, como isso tem sido reprimido. A EAP tinha um núcleo de diversidade, já fecharam. As escolas militares e tudo mais. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas que trabalhavam essas questões em sala de aula. Então, dá até um calorzinho no coração, você recupera um pouco a fé na humanidade de ver que não, alguém de dentro do GDF querendo construir essas pontes, e eu acho que isso a gente realmente tem que investir. Pô, legal, e tamo junto. A minha pesquisa no mestrado agora é sobre masculinidades, e a minha ideia é fazer um grupo focal numa escola pública. Depois a gente troca umas figurinhas aí. A Raíssa comentou muito dessa questão, várias coisas, né? Essa onda conservadora, e algo que eu fico pensando como relacionar isso à masculinidade, que o próprio Felipe comentou, né? Às vezes a gente vê isso na psicologia social, em momentos de crise econômica, política, financeira, a gente, enquanto sociedade, de uma forma mais generalizada, tenta buscar algo que dê segurança. E como que uma figura de autoridade, essa masculinidade hegemônica, pode passar esse falso sentimento de segurança, o que pode ser um dos motivos pela ascensão de figuras tão autoritárias no poder, e como é triste que, democraticamente, estamos elegendo pessoas que irão retirar os nossos direitos democráticos. É triste, mas estamos nessa, vamos resistir. Resistência. E, Isabela, eu não sei como responder a sua pergunta. Infelizmente, não sei. Estamos aqui para isso. Acho que o Felipe comentou muito bem, não tem uma resposta simples, mas algo que me chamou na minha experiência na clínica, o meu primeiro cliente foi um homem, e perguntando para ele, a Bianca ouviu essa história, né? O que te trouxe aqui? Ele estava passando por um momento muito difícil no trabalho, o pai dele tinha sido diagnosticado com câncer, estava mal, e quando ele foi no bar sentar com os amigos, a primeira coisa que o amigo dele falou, larga de ser viado, cara. Gente, aí ele viu que não tinha espaço com esses amigos homens para falar sobre essas questões e procurou a terapia. Então, talvez uma das pequenas intervenções aos pouquíssimos homens que estejam aqui é quando um amigo seu falar, cara, eu não estou bem, você fala, não, me conta, o que aconteceu? Você não precisa responder nada, assim, trazer uma receita, a resposta perfeita, você vai fazer isso e isso. Só escuta, só esteja lá presente, acolha esse sofrimento e não fala para ele, não, você não tem que sentir isso. Não, cara, você tem que ser forte. Não, cara, obrigado por me contar. Cara, eu nem sei o que te responder, mas eu estou aqui com você. Isso já pode ser uma mega diferença. Então é isso, você acolher e promover esses vínculos empáticos. Fórum de debates, uma ótima sugestão, e às vezes trazer um filme, um documentário, The Mask You Live In, algo assim, você já acende aquela chama e pode despertar um interesse. Não sei se eu respondi as perguntas, mas a Bianca com certeza vai trazer muitas contribuições. Sem pressão, tá, Bianca? Sem pressão. Nossa, não, agora eu me sinto impressionada. Mas, relaxa. Não, eu primeiro quero agradecer a contribuição de vocês, Vinícius, também, né, por estar fazendo isso num trabalho que, atendendo o pessoal do NAFAVID, eles falavam, no início, claro, eram muito rígidos, eles vão para lá, né, os autores de violência doméstica vão para lá obrigados a ir, senão eles vão presos, então eles têm que ir para lá. Aí eles ficam sempre muito, não fiz nada, poxa, não tenho culpa aqui. E aí, a gente... São o quê? 15 encontros lá na FABIT. Nos últimos eles falavam, poxa, eu acho que a gente tem que começar a intervir e fazer outros trabalhos. E aí responde até um pouco o que vocês falavam. Trabalhar em escolas.
Porque eles não têm acesso sobre isso. Então, para eles, aquele tipo de relação é natural, é o certo, é o normal. Eles não aprenderam que existem outras maneiras de se relacionarem. Por isso, trabalhar na escola desde o início é importante. Outro ponto que acredito que tem a ver, acho que agora tudo com vocês, assim, é a questão de ressignificar, como que a gente pode mudar, né? Que foi muito que eu estudei. Não estou no papel de homem para saber o que passa na cabeça deles, né? Os meninos tentaram aqui, mas realmente cada um vai ter sua explicação. O primeiro, eu realmente acredito, e eu vi isso, o movimento da questão dos professores. O Bezerril era uma pessoa que era muito forte, né, no CEUB, de trazer essa imagem de estudar outros assuntos que não fossem só aquela caixinha que a gente estuda na psicologia, enfim, acabou. Não, ele trazia outras abordagens. E aí está vindo o Lucas, está vindo o Léo, o Leonardo... o Leonardo Mello, sim, então, e vários outros professores também estão participando ao longo dessa semana também, né, do evento. A Ana Flávia, mas assim, eu acredito que é importante o Daniel Goulart trazer os homens, porque assim, eles olham como uma referência. Poxa, então tem outros homens estudando sobre isso, não é um papo de mulher, não é chatice de mulher. E eu acho que um ponto importante que você também disse, Ana, é a questão dos homens estarem entrando no curso. Isso já é algo, graças a Deus está acontecendo isso, porque assim, querendo ou não, a psicologia é vista como um curso de mulheres. Tanto que os homens que entram no curso, acho que vocês que entraram, né, antes, devem ter percebido. Nossa, vai fazer psicologia? Isso é coisa de mulher. E porque o quê? Cursos como medicina não, mas porque dá dinheiro, né? Mas psicologia, da área da saúde e enfermagem, é o quê? É predominantemente feminino, porque a gente é vista como cuidadoras. As mulheres que escutam, que acolhem. Então, por que os homens vão entrar num curso desse e que não dá dinheiro? Né? Não se espere. Então, ver homens entrando já é já estou feliz, já estou animada por isso. E acho que é isso, né? Ao longo do processo, os professores vão sendo inspirações de algum modo e vão trazendo isso. Nós, mulheres, também podemos fazer isso, que nem os outros meninos deram dicas. E o último ponto que eu queria falar é a questão que é um trabalho de formiguinha, assim. A gente vê que o caminho é longo, as mulheres já estão tentando há muito tempo trabalhar com isso, a gente está tentando trabalhar com isso, a gente vê que está, às vezes a gente consegue um pouco mais, agora a gente está andando um pouco para trás, está andando um pouco para trás. Mas é importante, tanto as mulheres quanto os homens. E aí eu anotei aqui, enquanto você ia falando, algumas coisas que os homens da minha pesquisa falavam que eram estratégias deles de falar com outros homens. A primeira, eles falavam que eles não podiam falar em grande grupo com os outros homens. Porque se eles falavam alguma coisa com vários outros homens, ele que acabava sendo coibido e deixado de lado e tipo, não era escutado. Mesmo que alguns se sensibilizassem, eles não faziam esse papel de socialmente se mostrar abertos a discutir sobre isso. Então, eles falavam que a ideia era trabalhar individualmente, falar individualmente, marcar com um amigo X, falar individualmente na individual, no WhatsApp com tal amigo, e assim eles iam fazendo. Outro ponto era falar aos poucos. Eles falavam que se eles ficavam lá enchendo o saco toda hora, falando sobre isso, os homens simplesmente fechavam e não ouviam. Então, eles falavam que a ideia era falar gradualmente com cada um. E, por último, o Vilza falou que acha que os homens, no seu caso, né, não teve esse negócio de pararem de ser seus amigos, mas 2 dos homens da minha pesquisa falavam que, quando eles começaram a mudar essa concepção, tanto os 2, assim, cada um com a sua experiência, mas tiveram grupos de amigos que pararam, sim, de ser amigos deles. Que falavam que, tipo assim, não foi uma coisa repentina, né? Não sou mais seu amigo porque você fala sobre isso. Mas, pô, que papo chato, nossa, saco. E aí, do nada, tiraram ele do grupo, do WhatsApp, do nada, sabe? Pararam de falar, passavam um na frente do outro e para. Sim, foi muito pouco a pouco, mas a gente vê que isso acontece sim. Então, é importante que, claro, os homens tenham estratégia, porque quando eles perceberem que estão sendo, sim, expulsos do grupo social deles, eles vão parar de tentar e vão se fechar de novo. Então, é isso que eu falei, né? Trabalhar individualmente e gradualmente. E o nosso papel como psicólogos é ir para a escola, fazer grupos, sim. O trabalho que está sendo feito em vários órgãos públicos, como na FAVED, CEAM e, enfim, outros trabalhos, são muito importantes para que os homens se conscientizem, seja o homem que já fez o ato da violência, quanto os homens que, antes disso, principalmente, né, que a gente tem que fazer essa questão preventiva para que não ocorra, mas que a gente continue trabalhando. Fazer pesquisas é muito importante, às vezes a gente desconsidera, mas se não fosse pelas pesquisas, a gente não ia ver o quão importante é trabalhar sobre o assunto. Então, eu vejo que assim, existem vários caminhos que cada um, de acordo com a sua abordagem, pode seguir. Poxa, a clínica, às vezes a gente acha que não, mas agora, né, você também está trabalhando na clínica, a gente vê quando que estão surgindo demandas que são totalmente relacionadas a gênero. Estou atendendo agora o grupo de mulheres, enfim, sim, várias mulheres.
a maioria das mulheres que estão lá foi por causa de algum ato de algum homem violento, entendeu? Não precisa ser violento físico, violento verbal, moralmente. Então a gente vê que existem vários caminhos para a gente traçar, impactando mulheres, impactando homens, e espero que vocês que estão aqui impactem outras pessoas, que esse caminho, que continue girando, para que a gente mude esse mundo que está tão difícil, que a gente seja resistência num momento tão complicado que a gente está vivendo agora. É isso. Gente, eu quero agradecer, né, ao Felipe, ao João e à Bianca. Assim, em termos breves, né, de comentários, eu acho que todos eles estão trazendo uma dimensão que é relevante para esse tema, que é todos os três fizeram pesquisa e têm trabalhos publicados, né? Esses trabalhos estão disponíveis e são trabalhos muito ricos que podem ser lidos e podem influenciar novas agendas. Todas as pesquisas deles deixaram algum chamado, digamos assim, algum fio para novas pesquisas, que eles mesmos vão desenvolver ou que nós, né, futuros pessoas que estão finalizando o curso ou pessoas de outros cursos. Uma das coisas importantes que eu gostaria só de trazer, em termos da ausência de homens no público, é que a gente teve sim a presença de muitos homens aqui hoje, né? Comparativamente com o público feminino, foi inferior. Mas é importante valorizar essa presença, né? Então, agradecer o Vinícius, os outros colegas que vieram, e agradecer a todas as pessoas que vieram, porque eu acho que o pessoal trouxe a questão relacional. Esse é um tema que está sendo discutido e está gerando ressignificações para todos nós, né? O modelo hegemônico de masculinidade, todos esses sistemas simbólicos são internalizados por todos nós, né? A gente teve a oportunidade de estar fazendo a gravação dessas apresentações, dessa discussão de hoje, e depois a gente vai ter um link com essa mesa para ser disponibilizado para pessoas que não vieram. Então, também, quem aqui gostou muito do que escutou, pode encaminhar esse link para pessoas, outras. E provavelmente esse aqui vai ser um material que vai gerar novos debates, vai gerar críticas, vai gerar discussões, vai gerar mais perguntas. E esse é o sentido, talvez, da função social do espaço acadêmico, né? O espaço acadêmico ele tem essa função de provocar questões diversas, né? Agendas para novas pesquisas e para práticas. Eu acho que todo mundo aqui viu o quão importante, nas práticas diversas, das diferentes experiências que cada um aqui relatou, pequenas discussões, pequenos debates, né? Isso está acontecendo aqui por parte de todos nós. Então, eu quero agradecer, dizer para todos e todas, né, que a gente continua com o nosso ciclo de debates hoje. Às 5h20, a gente vai ter uma mesa chamada Como Contribuir com a Construção de Masculinidades Saudáveis, né? Então, tudo a ver com o tema que a gente trouxe aqui. A mesa vai contar com a presença do Fernando Pessoa, que é um doutorando que está estudando masculinidades e saúde mental, junto com a Valesca Zanello, na UNB. A gente está com a presença do professor Juliano Lagoas, psicanalista, que trabalha epistemologia aqui dentro do Uniceub. O professor Leonardo Mello, né, professor de psicologia social, também professor aqui no Uniceub. E eu vou estar lá mediando esse bate-papo, contribuindo, vai ser mais um bate-papo. Ao longo da semana, a gente continua com várias atividades. Infelizmente, não vão acontecer aqui em Taguatinga, mas vão acontecer tanto às 11h30 quanto às 5h20 lá na Asa Norte, né? Então, todos e todas são convidados, ainda há vagas para algumas atividades, e todas as mesas redondas e bate-papos, assim como essa que aconteceu hoje, vão ser gravadas e a gente vai depois disponibilizar esses links para reflexões futuras, né? Então, quem não puder, vai poder estar vendo à distância, no horário simultâneo, ou vendo depois, né? Então, fica esse convite. Quero agradecer vocês, né? Fica aí o nosso convite para a gente pensar projetos comuns, né? E mostrar, né? Foi muito legal estar aqui com os colegas recém-formados, né? E mostrando para os estudantes futuros, né? Que estão aí chegando perto da formação, que o trabalho continua, que as reflexões continuam e que esse espaço continua aberto. Tá bom, gente? Então, agradeço. Acho que a gente merece uma salva de palmas coletiva, né? Muito obrigado aos técnicos também, viu?
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você viu, né, Esther? Que a gente tem